Olá, eu sou o David Ortolano, bacharel em violino com experiência internacional em música de câmara. Minha história começa com minha mãe. Ela sempre me dizia isso. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu pegava 2 pedaços de madeira pequeno e ficava passando uma na outra como se eu estivesse tocando um instrumento. Como na minha família não tem músicos, né? Eles nunca me incentivaram a estudar música, nem me convidaram a aprender algum tipo de instrumento. Até que com 12 anos, eu pessoalmente falei para os meus pais que eu gostaria de estudar música, quem sabe não um instrumento. Meus pais, na época, não tinham condições financeiras de me colocar numa escola particular, mas eles me disseram que na igreja que a gente frequentava, tinha uma iniciação musical e eu podia dar os meus primeiros passos na música. Ao mesmo tempo que eu iniciei meus estudos na igreja, eu consegui uma vaga no Instituto Municipal de Música da minha cidade, em Sorocaba. Lá eles ensinam do básico até o avançado. Você vai se formar um músico e ter possibilidade de ser um músico profissional. Aí começa a minha trajetória na música. Primeiro eu fiz 2 anos de musicalização, um estudo que te insere no mundo da música. Você vai aprender notinhas musicais, vai aprender a família dos instrumentos, gêneros da música, você vai brincar com elementos percutidos e cantado, vai ter algumas coisas lúdicas da música, ou seja, é uma grande oportunidade de ser inserido no mundo musical e, resumindo, é uma maneira muito eficaz de despertar o interesse em você iniciar uns estudos musicais. Entre tantos aprendizados, eu aprendi que lá se fala sobre todos os instrumentos, notinhas, você faz a apresentação solo, a apresentação individual, prática, tem amigos, né? E hoje eu entendo que foi muito importante essa primeira fase, que eu comecei a desenvolver alguns pontos chaves na trajetória que eu aprendi na música. E não só na música, porque também me influenciou na minha vida pessoal. Alguns exemplos, por exemplo, concentração, foco, superação, liderança, trabalho em equipe, ou seja, cada quebra-cabeça musical é importante e traz inúmeros benefícios, não só relacionados à música. Logo no início do curso, eu me apaixonei pelo violino. E eu disse, não, esse é o instrumento que eu vou aprender. Eu não via a hora de começar a estudar, mas sabia que antes eu tinha que fazer a musicalização, que é a primeira fase. Hoje, vejo que pessoas nas escolas, na faculdade e até na vida querem pular algumas etapas. E na música a gente aprende que uma base bem feita, um alicerce bem construído, ele jamais vai ser quebrado ou até mesmo esquecido. Fica aí uma dica. O engraçado é que mesmo antes de eu começar os meus estudos no violino, no instituto, meus pais me deram um violino de presente. E mesmo sem aulas eu já comecei a dar os meus primeiros passos no violino, tentar tirar algumas notinhas, mas mais efeito de curiosidade, né? Eu não deixava de seguir as etapas determinadas. Eu sabia que antes eu tinha que fazer musicalização. Eu sempre tive muita disciplina. Quando acabou o curso de musicalização, aconteceu algo improvável. Nas vagas dos instrumentos da família das cordas, só tinha vaga para violoncelo. E eu, com medo de ficar sem vaga no instituto, acabei aceitando. Iniciei os meus estudos no violoncelo. Mas, poxa, a minha paixão era o violino. E eu não tinha violoncelo porque eu sabia que eu precisava estudar para eu poder evoluir. Mas meu professor de violoncelo era tão bacana que ele encontrou um amigo que pôde me emprestar um violoncelo para eu estudar. E eu aprendi a gostar de tudo que ele me ensinava e tentava transferir o que eu aprendia no violoncelo para o violino. Porque, apesar de ser instrumentos diferentes da mesma família, o aprendizado de um servia para o outro.